no vídeo de hoje eu vou explicar como que é possível criar um segundo, terceiro ou quarto usuário no seu computador com Windows. E essa configuração tem o objetivo de deixar cada pessoa que utiliza o computador com a sua configuração personalizada. Então, se você divide o seu computador com seu filho, ou se você divide com a sua esposa ou com seu marido, você pode ter cada pessoa o seu navegador de internet com a sua conta de e-mail configurada, cada um com o seu histórico do YouTube, cada um com o seu papel de parede, cada um com o seu Facebook logado, sem precisar ficar entrando e saindo dos usuários conforme você vai utilizar o computador. Para quem também é professor, pode ser interessante utilizar esse recurso para criar um usuário chamado aulas ou alguma coisa assim, com a intenção de utilizar esse usuário para apresentar a tela do seu computador. Quando você quer exibir algo no seu computador para os alunos, isso evita que você se exponha de alguma forma, garantindo a sua privacidade. Então, quando você acessa o seu computador, nessa barra de pesquisa, aqui na parte inferior esquerda, você vai digitar ali usuários e ele vai aparecer essa opção aqui, adicionar, editar ou remover contas de usuário. Clicando nessa opção, ele vai aparecer uma tela nova que vai oferecer para você a opção de adicionar outra pessoa a esse PC. Clicando nessa opção, ele vai tentar pedir para que você insira um e-mail da Microsoft da pessoa. Caso você tenha o seu Office pago e seja legal, que é o Word, Excel, PowerPoint, né? Ou se você tiver o próprio Windows pago, é interessante você preencher aqui com o seu e-mail da Microsoft, que ele vai importar as configurações para você. Caso não seja essa a sua opção, ele tem um outro recurso aqui, ó, não tem as informações de entrada da pessoa. Daí você não precisa ter um e-mail da Microsoft. Então, no meu caso, vou clicar nessa opção que é uma demonstração. Ainda nessa próxima tela, ele novamente tenta com que você entre com as informações da sua conta Microsoft. E no meu caso, como eu não tenho aqui o e-mail da Microsoft, eu vou adicionar essa opção aqui, adicionar um usuário sem uma conta Microsoft. Nessa próxima tela, ele vai pedir para mim o nome de usuário, que é como a pessoa vai ser identificada no computador. Eu vou colocar aqui aulas, simulando como se eu fosse um professor que quisesse ter um usuário somente para aula. E eu posso colocar uma senha nessa conta se eu quiser. Se eu deixar em branco, não vai ter senha. Clique em avançar e ele já colocou o usuário aulas aqui. Quando eu crio esse usuário, por padrão, ele vem como um usuário limitado, que não pode instalar programa no computador, não pode mexer na data nem na hora, não pode fazer muitas coisas para evitar que as configurações do computador sejam alteradas. E isso pode ser interessante no caso do computador ser utilizado por crianças, mas também pode atrapalhar caso você for utilizar como um segundo usuário normal. Então você pode vir aqui em alterar tipo de conta e em vez de deixar esse usuário padrão, que é aquele limitado, você escolhe aqui usuário administrador. Daí ele vai ter acesso completo no computador, fazer todas as configurações. Quando você ligar o seu computador da próxima vez, ele vai aparecer duas contas de usuário. E aí você escolhendo a segunda conta, vai ter como você configurar normalmente todos os recursos como se fosse uma segunda pessoa utilizando o computador. Então, ao eu clicar para entrar, tem aqui o usuário principal e aqui no cantinho embaixo, ó, tem um segundo usuário aulas. Clicando aqui nesse usuário aulas e clicando em entrar, ele vai carregar a tela nova e vai aparecer uma área de trabalho em branco com o navegador de internet sem login, sem senha e já vai estar disponível para uso. Então, aqui vai demorar um pouquinho o processo ainda, mas já vai aparecer a tela para que vocês possam ver. Então, essa foi a dica de informática de hoje. Envolve uma questão de praticidade e também uma questão de privacidade.